Olá, amigos, tudo bem? Que maravilha, que bom nós estamos aqui mais uma vez na nossa série de nossos estudos, As Verdades Bíblicas. Que bom é ter você aqui para nós mais uma vez meditar na Palavra de Deus. Muito obrigado por você que tem chegado, tem deixado o seu joinha. Obrigado por você que tem inscrito no canal, tem compartilhado a nossa mensagem com outras pessoas. Isso é muito bom porque, sendo assim, a Palavra do Senhor ela está chegando para mais pessoas. Você está chegando pela primeira vez, está vendo a nossa mensagem pela primeira vez? Se inscreve no nosso canal, deixa um joinha, compartilha com outras pessoas. E todas as quarta-feiras nós teremos uma mensagem com um tema diferente sobre as verdades bíblicas. É a nossa série que nós estamos estudando aqui na Palavra do Senhor. E o nosso assunto de hoje ele é muito importante dentro da nossa série As Verdades Bíblicas. O tema para a nossa mensagem de hoje: vida no Espírito. Você tem uma vida no Espírito? Você sabe o que é ter uma vida no Espírito? É o que nós vamos estudar nesta mensagem de hoje. Para a gente iniciar, somente através do Espírito Santo, o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, ele cita lá em 1 Coríntios, que eu e você, nós não podemos chamar o nome de Jesus se não for pelo poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 3. Se não for através do Espírito Santo, eu e você, nem o nome de Jesus nós podemos chamar. Então, nessa mensagem de hoje, nós vamos ver a promessa que Jesus fez para os seus discípulos. Olha, meus amigos, por isso eu convido a você a nós, mais uma vez, aprender mais sobre a palavra de Deus através deste tema de hoje. Vida no Espírito. E a nossa primeira pergunta? O que diz a nossa primeira pergunta? E o que a Bíblia vai nos responder? A nossa pergunta para hoje: você sabe qual foi a promessa que Jesus fez antes de subir ao céu? Você sabe qual foi a promessa que Jesus fez para os seus discípulos antes de subir nas nuvens do céu? Essa é a pergunta para hoje. E onde que está essa resposta dessa pergunta? Sabe qual foi a promessa que Jesus fez? Veja o que diz a palavra de Deus lá no livro de João, no capítulo 14, o verso 16. Ele é um verso conhecido, mas talvez você não tenha esse conhecimento. E por isso nós estamos aqui para abrir a palavra do Senhor e mostrar para você as promessas que Jesus fez antes de subir ao céu. Olha só o que diz a palavra de Deus. E eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Sabe o que significa, meus amigos? Jesus ele subiu aos céus, foi bem verdade. Mas Ele ia rogar ao Pai para enviar um Consolador. Para quê? Para que eu e você, nós não estivéssemos sozinhos sem Jesus estar aqui conosco. Sabe por quê? Jesus não ia ficar aqui para sempre, até nossos dias de hoje. A missão de Jesus foi vir a esse mundo e morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Mas só que Ele não ia deixar nós sozinhos. Ele ia enviar outro Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. E você vai ver o que o Espírito Santo é capaz de fazer na minha e na sua vida quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito Santo. E o que diz Lucas? Lucas no capítulo 24. Lucas no capítulo 24. Qual foi a promessa de Jesus no capítulo 24 e o verso 49? Olha só o que Jesus falou. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Que poder é esse? Que promessa é essa que Jesus fez para os seus discípulos? Você sabe que poder é essa? Que promessa foi essa que Jesus fez? Sabe, meus amigos, é o que nós vamos ver nesta mensagem. Jesus fez uma promessa para os seus discípulos. Não saiais desta cidade sem antes vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, não sair de Jerusalém enquanto eu não enviar o outro Consolador. E quem é o Consolador? O Espírito Santo. Sabe por quê? Para os discípulos ir até os confins do mundo, Samaria, os confins do mundo, eles deveriam estar revestidos de poder. Eles deveriam estar cheios do Espírito Santo para que ele pregasse a mensagem e para que muitas pessoas crescem na mensagem que eles pregaram. E foi isso que aconteceu. E é isso que nós vamos ver na mensagem de hoje. Amém? Qual foi a orientação que Jesus deixou para os seus discípulos? Você sabe qual foi a orientação que Jesus deixou para os seus discípulos? Após a ascensão de Jesus ao céu, o que os discípulos fizeram? O que foi que aconteceu com o discípulo após Jesus ser levado nas nuvens para o céu? Vamos ver o que diz a palavra de Deus, Atos no capítulo 1 e o verso 4. Veja o que diz aí, olha só. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém,
mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. O que Jesus está afirmando neste momento? Neste momento da última refeição, Jesus fala para os discípulos para que ele não se ausentasse de Jerusalém, não saia de Jerusalém, continue aqui em Jerusalém. A promessa que foi feita através de meu Pai vai ser mandada para vocês. E com isso, o que aconteceu? Aí nós vamos lá ver o que diz no verso 12 e o verso 14. Então voltaram para Jerusalém. O que significa isso? Os discípulos foram obedientes às ordens de Cristo. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dita daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram e subiram para o cenáculo, onde se reuniram. Aí, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos esses, eles ficaram reunidos nos cenáculos. Eles ficaram juntos no cenáculo, não se separaram em nenhum momento. Então, verso 14 diz: todos estes perseveraram unânime em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Meus amigos, aqui está mais uma vez uma questão de obediência. É por isso que às vezes para nós recebermos alguma coisa prometida pelo nosso grandioso Deus, nós precisamos ser obedientes. Olha só, todos esses discípulos, eles perseveraram unânime em Jerusalém, juntos, como irmãos, orando, esperando por essa promessa. Eu vou falar uma coisa para você. Você sabe quanto durou esse tempo? Foram 10 dias. 10 dias de oração, 10 dias de comunhão, 10 dias de, quem sabe, esses apóstolos, essa multidão, quem sabe, esses apóstolos, com essas pessoas aí pedindo perdão um pelo outro, quem sabe por um querer ser melhor do que o outro. Eles ficaram unânimes em oração. Sabe por quê? Porque a promessa foi dada. E Jesus prometeu essa promessa para eles. E o que aconteceu após ele permanecer com 10 dias unânimes ali em oração? Ele recebeu a promessa dada por Cristo. Sabe, meus amigos, eu e você precisamos crer na promessa que Jesus faz para nós hoje ainda. Jesus promete nos levar para o céu. Jesus promete nos dar uma nova vida e vida eterna. O que você precisamos fazer para nós estarmos com Jesus no céu? É aceitar a Jesus como nosso Salvador. A orientação que Jesus deixou foi seguida, foi obedecida pelos seus discípulos. O mesmo deve acontecer conosco hoje. Devemos ser obedientes às promessas que Jesus nos faz. A promessa do Espírito Santo foi dada. Agora, nós devemos nos preparar e esperar em oração até recebermos as bênçãos que Deus tem a nos dar. E a plenitude do Espírito Santo também, que foi prometida para nós hoje, levando com consideração que o mesmo ocorrerá no fim dos tempos, e só estaremos devidamente preparados se assim procedermos. Vida no Espírito. Eu e você só vamos receber a plenitude do Espírito Santo se eu e você estivermos assim como aqueles discípulos, unidos em oração. Todo mundo buscando a Deus, orando, meditando na palavra do Senhor e sendo fortalecido todo dia e recebendo o batismo diário do Espírito Santo. Aí nós receberemos a plenitude do Espírito Santo. Você está preparado? Você está se preparando para receber a plenitude do Espírito Santo? Você quer receber a plenitude do Espírito Santo? Então você tem que se negar a si mesmo, meus amigos. Então você tem que se negar o seu eu, você tem que esvaziar o si mesmo e a cada dia buscar a Cristo e ser preenchido através do poder do Espírito Santo. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Busque a Deus todos os dias, leia a palavra do Senhor, ore, dê testemunho, busque a Deus, que Ele vai te dar. Ele vai te dar também essa promessa, assim como foi recebida para os seus discípulos. Então, quando se cumpriu essa promessa, então, que Jesus prometeu para os discípulos? Essa promessa se cumpriu ou não de receber o poder do Espírito Santo? Veja o que diz a palavra de Deus, se cumpriu ou se não cumpriu a promessa do Espírito Santo na vida dos discípulos. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos no capítulo 2, olha só. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, olha aí, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tá vendo? Todos estavam aonde reunidos? Nos cenáculos. Ao eles descer do monte, eles foram para Jerusalém e ficaram reunidos no cenáculo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava assentado. Todos eles foram preenchidos
com esse vento. E o que aconteceu? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Olha só, meus amigos, como aconteceu isso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que ele falasse. Agora está aí a promessa que foi dada por Jesus aos seus discípulos. Eles foram recebidos, eles foram cheios do Espírito Santo. Desceu sobre ele o poder do Espírito Santo como chamas, como línguas de fogo sobre cada um deles. E o que aconteceu após isso? Cada um deles começaram a falar em língua de acordo com o que o Espírito concedia que eu falasse. Por quê? Sabe por quê, meus amigos? Ali existiam pessoas de várias nações. Várias nações. Se nós formos continuar lendo aí, nós vamos ver que tinha gente de tantos os outros países. E aí o Espírito Santo ali usou a cada um deles para falar para cada uma pessoa de cada país diferente. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo neste momento. A promessa de Jesus se cumpriu em parte do Pentecostes, quando o Espírito Santo se manifestou aos que o buscavam e concedeu poder por meio dos dons espirituais, para que compartilhasse com pessoas. Assim nós também podemos entender esse episódio como a chuva temporã. A Bíblia tem uma promessa da chuva temporã. Essa chuva era a chuva para o plantio no Antigo Testamento, ou seja, poder para semear a mensagem do Evangelho. E o que vai acontecer? No final dos tempos se cumprirá a segunda parte da profecia. Essa profecia falta se cumprir. A chuva temporã era falta ser derramada e irá ser derramada em nossos dias. Por isso que você precisamos estar a cada dia buscando a Deus, para que nós também possamos ser revestidos da plenitude do Espírito Santo. Quando essa chuva temporã ela for derramada em nossas vidas, nós vamos ter o poder de Deus para terminar o compromisso de pregar a missão do Evangelho para todas as pessoas. Novamente Deus derramará o Espírito Santo em profusão. E esse episódio final é conhecido como a chuva seródia. Era a chuva para a colheita no Antigo Testamento. E sairemos para colher. E as decisões das pessoas que já estão nos aguardando, ela será eminente. Existem pessoas que ela vai ser alcançada quando essa chuva temporã ela for derramada mais uma vez. Quando eu e você estivermos preparados para receber essa chuva temporã, ela vai ser derramada. E aí você vamos pregar com o poder do Espírito Santo e pessoas se converterão para a honra e glória do Senhor. É isso. É isso que é a promessa. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Jesus para os seus servos, para os seus cristãos que hoje lutam para levar essa mensagem para outras pessoas. Nós vamos ter essa oportunidade. Nós vamos ser ainda preenchidos com o poder do Espírito Santo para que nós possamos fazer coisas extraordinárias, assim como os discípulos fizeram. Por isso é importante a sua comunhão, por isso é importante uma vida no Espírito. Amém? Então, como é que o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Você sabe como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Veja o que diz Atos no capítulo 5, verso 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O verso 4. Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração estes desígnios, não mentiste aos homens, mas a Deus. Meus amigos, a pior coisa é a gente mentir para Deus. Eu e você precisamos ter esse cuidado. Se nós mentirmos para Deus, corremos o risco de estar sobre a mira da morte. Mentir para Deus é a pior coisa, é a pior hipótese da nossa vida. O Espírito Santo é Deus. Aqui a palavra de Deus está nos confirmando, o Espírito Santo é Deus. E você mentir para Deus, você está mentindo para o único, capaz de sondar o meu e o seu coração. E nós não devemos mentir para Deus. Sabe? Ele é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Você sabe que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você não pode mentir para o Espírito Santo. Sendo, portanto, eterno. O Espírito Santo ele é eterno, como diz Hebreu. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é criador. E possui todas as características de uma pessoa. Ele é inteligente, ensina, possui emoções e fala. Só não sabemos como é a sua aparência física. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo e de muitas outras coisas. João 16 e o verso 8. Sabe, meus amigos?
É o Espírito Santo que te convence. É o Espírito Santo que leva você ao arrependimento. É o Espírito Santo que leva você a se arrepender do que você faz de errado. É o Espírito Santo que quer a cada dia falar, ou é o Espírito Santo que a cada dia fala o seu coração. E por isso você precisamos estar atento à voz do Espírito Santo, para que nós possamos a cada dia ouvir a voz de Deus falando com a gente. E o desejo de Deus é que a gente abra o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a voz do Espírito Santo. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Você sabe qual é a função? Vamos ver qual é a função que desempenha o Espírito Santo. Sabe o que é? É convencer do pecado, da justiça e do juízo. Onde está isso? João 14, 26. E guiar em toda a verdade e mudar a natureza humana. Meus amigos, o desejo do Espírito Santo é nos guiar para toda a verdade. É nos mudar a nossa natureza humana. É guiar a gente para a verdade de Deus. Sabe o que é que diz João 6, 8 e 13? Você vai ver qual é o desejo de Deus de atuar em nós através do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer cada dia em nossas vidas. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo atue em nossas vidas. São várias as funções do Espírito Santo, meus amigos. Então, tem várias as funções. Confirmar verdades bíblicas, originar revelação, guiar e proteger e acalmar e dar esperança para mim e para você. Tem esperança que nós conseguimos encontrar através do Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos concede, privilégio de nós sabermos essas funções do Espírito Santo. Só Ele nos concede. Por meio do seu poder, nós somos santificados e capacitados para exercer um ministério de impacto dentro da palavra de Deus, dentro do ministério evangelístico. É só pelo Espírito Santo que eu e você conseguimos levar essa mensagem para outras pessoas. É pelo Espírito Santo que eu estou aqui trazendo essa mensagem. Não é por mim mesmo, é pelo poder do Espírito Santo que está atuando em mim. Por isso precisamos dar espaço ao Espírito Santo para atuar em nossa vida. E quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, você sabe? Você sabe quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo? Veja o que diz a palavra do Senhor. João no capítulo 3, o verso 5. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando que uma pessoa ela é batizada pelo Espírito Santo? Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo? Quando ela passa pelo batismo. Porque foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito, quem não for batizado da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, quando uma pessoa é batizada pelo Espírito, quando ela passa pelo batismo. E você quer ver o que aconteceu com Jesus? Você sabia que Jesus também ele foi batizado pelo Espírito? Veja o que diz. É Mateus 3, o verso 16. Olha aí. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E agora? Você percebe que todo cristão, quando ele é batizado nas águas, ele também é batizado no Espírito? Ele está sendo batizado pelo Espírito Santo? Esse é o momento que você é batizado pelo Espírito Santo. Quando você entrega sua vida para Jesus, quando você se arrepende, quando você confessa os seus pecados e você passa pelo batismo, você também é batizado pelo Espírito Santo. Sabe, meus amigos, daí você precisa viver uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito é você se esvaziar de si mesmo e ser preenchido todos os dias com o Espírito Santo. Como? Através da oração, através da leitura da Bíblia, através da sua comunhão com Deus. Diariamente, você é batizado pelo Espírito Santo. A Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas esse deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizados. Esse batismo tem que ser diário. O batismo nas águas é uma vez, mas o batismo do Espírito Santo tem que ser diário. Sabe, irmãos, toda vez que você abre a Bíblia pela manhã, nas primeiras horas do dia, e você ora a Deus, e você vai ler a palavra do Senhor, você está sendo batizado pelo Espírito Santo. E é isso que nós precisamos para nós mantermos e termos uma vida no Espírito, diariamente. Em suma, batizar com o Espírito Santo é se dispor a ser usado por Deus plenamente por meio do poder que Ele nos concede, através dos nossos dons espirituais. Deus deu um dom para você, Deus deu um dom para mim, Deus deu um dom para cada um de nós. Um tem um dom de cantar, outro tem um dom de falar, outro tem um dom de abraçar, de várias coisas. Existem vários dons. E Deus quer
glorificar. Deus quer ser glorificado através do seu e do meu dom, através dos nossos talentos. E aí nós vamos manter uma vida no espírito de comunhão com o Senhor, usando os nossos dons para pregar o Evangelho do Senhor. Vamos terminar a nossa mensagem. E você sabe como nós vamos terminar a sua mensagem? Você sabe qual é a pergunta que nós vamos encerrar a nossa mensagem? Como sabemos, meus amigos, se um crente possui ou não possui o Espírito Santo? Como saber se o crente possui ou não possui o Espírito Santo? Você sabe o que a Bíblia diz? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Olha aí, Atos 5 e o verso 32 e Gálatas 5, 22. E agora nós vamos identificar como o crente possui o Espírito Santo. Veja o que diz a palavra do Senhor. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Testemunha, olha só, como podemos saber se o cristão possui ou não o Espírito Santo? Olha, meus amigos, ama a Deus, obedece aos seus mandamentos e às suas palavras. João 14,15 diz, né? Se amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a sua vida apresenta o fruto ou a virtude do Espírito. É isso que nós identificamos se a pessoa possui ou não o Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo, já que a pessoa possui o Espírito Santo? Quais são os frutos? Quais são os resultados da pessoa possuir, né, o fruto do Espírito Santo? Vamos lá para Gálatas, vamos ver o que é que diz Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui está os frutos do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, você tem que ter esses frutos na sua vida, sabe? Você tem que ter longanimidade, benignidade, você tem que ter amor, você tem que ter alegria, você tem que ter domínio próprio, sabe? Você tem que ser uma pessoa compassiva, né? Você tem que ser uma pessoa mansa, você tem que ter mansidão. Você é essa pessoa? Você tem essas características? Então, meus amigos, então, meus irmãos, você é uma pessoa que demonstra estar cheio do Espírito Santo, porque você tem essas características. E se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai ter esses frutos. Porque os frutos do Espírito Santo são esses aqui que a Bíblia está nos mostrando. Do mesmo jeito que conhecemos os nossos profetas, podemos reconhecer se uma pessoa possui o Espírito Santo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15 e o verso 5. Sem Cristo, nada podeis fazer. Se você está com Cristo, você pode fazer muitas coisas se o Espírito Santo estiver atuando em você. O que eu e você devemos pedir a Jesus hoje? Você sabe o que é que eu e você devemos pedir a Jesus hoje? Você sabe o que você deve pedir a Jesus? Vamos ver o que é que você deve pedir a Jesus? Ou você tem pedido isso para Jesus? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Lá no livro de Lucas, no capítulo 11 e o verso 13, nós vamos ver se você tem pedido isso para Jesus. Você tem pedido o Espírito Santo para Jesus? Você tem pedido alegria para a sua vida a Jesus? Você tem pedido para Jesus te conceder o Espírito Santo? Ou você não tem pedido nada disso? Eu espero que você tenha pedido para Jesus o Espírito Santo. Eu espero que você tenha pedido para Jesus viver uma vida de comunhão, de alegria ao lado de Cristo. Sabe, meus amigos, não resta mais nada para mim e para você neste mundo, a não ser nós estarmos na presença de Deus. Por isso precisamos nos esforçar para estar na presença de Deus. Sabe, sabemos que a luta é difícil. Jesus mesmo falou em João 16:33 que neste mundo nós teríamos aflição, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se nós estivermos com Cristo, nós seremos vencedores também em meio à aflição. Sabe por quê? Porque Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar ao nosso lado, nos sustentando. Você quer pedir o Espírito Santo para Jesus? Que o Espírito Santo seja concedido a você. Que você peça o Espírito Santo e você receba para você viver uma vida no Espírito. Mas veja o que diz a palavra do Senhor. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu vou falar uma coisa para você nesse momento. Nós chegamos no último verso dessa mensagem. Aqui Deus agora quer que você peça algo para Ele. Deus quer que você peça para Ele o Espírito Santo. Deus está desejoso em conceder o Espírito Santo para mim e para você. Sabe, meus amigos, o desejo de Deus em nos salvar é mais do que o nosso próprio desejo. Aqui diz a palavra do Senhor. Ora, se vós que sois maus
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Peça hoje, não deixe para amanhã. Peça hoje o Espírito Santo para a sua vida. Peça hoje para você ouvir a voz do Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Eu não consigo ouvir a tua voz. Fala comigo, Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para falar com você. O Espírito Santo vai te guiar para todas as verdades que você precisa saber. E aqui, mais uma vez, você está diante da verdade de Deus. O batismo do Espírito Santo ele deve ser uma experiência diária da vida dos filhos de Deus. Isso tem que ser diário, você tem que pedir ao Espírito Santo diariamente. Você tem que buscar pelo Espírito Santo todos os dias. Essa experiência ela está associada às 3 atividades. É como eu já falei, o estudo diário da Bíblia, o estudo diário da Palavra de Deus, oração e obedecer a Deus. E você ser testemunha àqueles que não conhecem Jesus. Você quer ser uma testemunha de Jesus através do Espírito Santo? Que Deus abençoe a você. Que a cada dia você possa aqui aprender mais sobre as verdades de Deus e que essas verdades se tornem realidade em nossas vidas. Amém? Senhor Deus, muito obrigado. Mais uma vez nós entendemos que o Senhor quer desejar o Espírito Santo para cada um de nós. Mas nós precisamos pedir pelo Espírito Santo que o Senhor abençoe neste momento a cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo neste momento. Sabe, Senhor, se chegou alguém aqui por um acaso em comum a ouvir essa mensagem, que seja pelo poder do seu Santo Espírito que fez com que essa pessoa ouvisse essa mensagem. Que essa mensagem transforme a sua vida e que a partir de hoje essa pessoa ouça a voz do Espírito Santo falando à sua mente e ao seu coração. Eu te peço, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando essa mensagem de esperança e salvação de Jesus. Por isso eu oro muito agradecido nos méritos de Cristo. Amém.